Glória a Deus, aleluias. Boa noite, igreja. Que a paz, a graça do Senhor seja sobre a sua vida, amém? Amém. É muito bom estar aqui para fechar o congresso, para fechar agora esse momento que nós temos para falar da família. E eu creio que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Se não fosse o Senhor, o que seria de cada um de nós, não é verdade? E eu quero que você entenda que quando nós estamos aqui, nós estamos falando da palavra do Senhor, nós estamos falando de coisas tão difíceis, nós estamos realmente numa batalha. E a palavra de Efésios diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas é contra principados, potestades, contra os príncipes das hostes celestiais. Então, você não está enfrentando uma dificuldade só, com você, com o outro, na sua família. A nossa batalha é uma batalha espiritual. E eu tenho realmente sentido que nós estamos numa batalha espiritual. Eu creio que desde quando nós tivemos o convite, o Senhor tem nos levado a muitos lugares. Minha filha nasceu e já faz agora 14 dias hoje. E minha esposa teve que ficar no CTI. Nós tivemos vários problemas na hora ali do parto, mas o Senhor guardou. E eu falei, Senhor, realmente nós precisamos estar orando para guardar a nossa família, porque nós temos uma batalha, nós temos encontrado resistência, porém, maior é o Senhor nas nossas vidas, amém? E eu creio que nesta noite não é diferente, nós estamos numa batalha. Agora, na reta final, é a hora que você também será desafiado a se alimentar do máximo, a reter o máximo. E eu quero, mais uma vez, os irmãos oraram, eu quero orar, para que o Senhor nos dê, que o Senhor flua sobre as nossas vidas e que realmente não sejamos nós, não seja eu, não seja o conhecimento humano, mas que o Senhor nos use como instrumento, que Ele se manifeste, que Ele tire todo o cansaço, que Ele tire toda a desatenção, que Ele tire toda a ansiedade, que Ele tire tudo aquilo que queira nos roubar dessa presença, a presença do Senhor neste lugar, amém? Curve sua cabeça. Senhor, neste momento, Pai, nós estamos, Senhor, ó Pai, falando da Tua palavra. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Deus, nós queremos sair daqui, Senhor, de uma maneira diferente da qual entramos. Muitas pessoas, às vezes, estão cansadas, estão preocupadas, estão pensando já no amanhã, na segunda-feira, que irá começar, nos desafios da semana. Porém, o Senhor é o Deus que cuida e tem cuidado de nós. Ó Deus, que nós possamos descansar agora no Senhor, que nós possamos colocar a nossa família nas mãos do Senhor, que nós possamos colocar os nossos problemas nas mãos do Senhor, que nós possamos colocar as nossas dúvidas nas mãos do Senhor, que nós venhamos colocar as nossas angústias nas mãos do Senhor. Ó Deus, que o Senhor agora acalme corações, acalme mentes perturbadas e ansiosas, acalme corações entristecidos e angustiados, que o Senhor agora mostre, Senhor, ó Deus, e manifeste a Tua presença para além das emoções, Senhor, mas que nós possamos ter a clareza que o Espírito Santo está e se move neste lugar. E nós declaramos, Senhor, que sobre este lugar, ó Deus, há liberdade para o Teu agir, há liberdade para a ação do Senhor, há liberdade, Senhor, sobre a minha vida, para que o Senhor fale e o Senhor alcance corações e mentes sejam transformadas para a glória do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém? Amém, igreja, glória a Deus. Então, nós vamos dar continuidade ao que nós começamos a falar de manhã. O texto que eu li está em Salmos 128, abra sua Bíblia, nós vamos ler novamente Salmos 128, e para que nós possamos aqui remir o nosso tempo, eu quero ler enquanto você vai abrindo. A palavra diz assim, no Salmo 128, o título é Temor de Deus e Felicidade no Lar. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua casa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Amém, igreja? Amém, glória a Deus.
Ou seja, o temor do Senhor está associado aqui com a felicidade no lar. O temor do Senhor é o pré-requisito para que você tenha felicidade no seu lar. Muitas pessoas acreditam que serão mais felizes se elas tiverem uma casa maior, se elas puderem fazer viagens anuais para o exterior, se elas tiverem melhores contas, né, com saldos mais gordos no banco. Porém, a palavra do Senhor diz que se você quer ter felicidade no seu lar, você precisa temer o Senhor. O temor do Senhor é o princípio para que nós possamos gozar da felicidade que Ele tem para nós. Amém? Irmão, acho que não é esse daí não, é o 3. Isso, coloca para mim, por favor. Está escrito 3, família e os desafios da pós-modernidade. E esse tema, irmãos, veio porque nós estamos enfrentando, e aí eu quero agora, a partir desse momento, nós falamos sobre alguns tópicos. Essa família que nós falamos é a família cristã. Nós estamos falando sobre padrões cristãos. E se você acredita na Bíblia, a Bíblia tem uma direção para tudo que nós vamos fazer, para quem somos, para a família que temos, para o modo de vida que nós venhamos viver. Deus já nos deu o que nós precisamos fazer. Porém, alguns cristãos não têm lido a Bíblia. Nós não temos gastado tempo aí na palavra do Senhor e por isso temos nos perdidos. Temos feito o que nós achamos, seguindo os nossos próprios corações. Mas se você for lá em Jeremias, a palavra do Senhor diz que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Somente o Senhor, que sonda. Isso mesmo. Muito obrigado. E aí, qual que é a questão? A pós-modernidade é marcada pelo modo de pensamento onde exclui Deus. Deus não faz parte da minha vida e Ele não determina como eu vou viver e nem o que eu penso, nem o que eu sinto e nem o que eu faço. Ou seja, a pós-modernidade é marcada pelo individualismo, pelo egocentrismo, pelo antropocentrismo, ou seja, o homem no centro, o homem como a referência última do que nós venhamos viver. Porém, isso vai nos levar a perder a família cristã. A família cristã é a família de Cristo, é a família que se baseia em Cristo para se estruturar. E aí, acrescentei aí para você ver, se tiver como baixar um pouquinho a luz aqui. Essa é Eloá. Eloá é minha filha. E significa, né, o nome dela, Deus. É uma supressão do nome Elohim. E agora eu tenho a Amanda, né, digna de ser amada, e a Eloá, Deus, em casa. Olha que benção. E olha só que delícia. Linda demais, né, gente? Só babando agora lá em casa. Preciso de um babador para ela, outro para mim, outro para minha esposa. Todo mundo babando em casa. E graças a Deus o Senhor tem nos acrescentado, o Senhor tem abençoado e nós temos visto isso. Nós temos visto já o fruto do nosso casamento, os filhos, e nós vamos ver, eu creio, né, os filhos dos nossos filhos, nossos netos. E o Senhor então nos abençoou com a família, crescendo. E eu quero ensinar os padrões de Deus para Eloá. Eu quero desde cedo já inculcar na cabecinha dela aqui, que o Senhor tem para nós um modo de vida, e esse modo de vida está descrito na palavra do Senhor. E se você seguir o que está escrito aqui, você será feliz. A felicidade é prometida hoje com ganhos materiais, porém a Bíblia vai falar, se você tiver o Senhor, você tem tudo. Você tem tudo que você precisa para ser feliz. Você tem o Senhor, amém? Mas nós vamos ver que Deus colocou o registro dele, quem esteve aqui de manhã nós falamos sobre isso, que Deus trouxe as marcas dele para a sua criação, ou seja, Deus trouxe assinaturas na criação, ou seja, as leis da natureza não mudam, então elas são eternas. Um Deus eterno cria leis eternas, elas não são possíveis apalpá-las, ou seja, são transcendentes. O nosso Deus também é transcendente, porém ele se mostra na sua criação. O nosso Deus, o Deus bíblico, ele é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo, não é isso? E então, ele coloca esse registro na sua natureza, ou seja, quando ele cria o tempo é formado por passado, presente e futuro, 3 em 1. Quando nós falamos do espaço, largura, altura, profundidade, 3 em 1. Base da matéria, os átomos, prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, 3 em 1. A música, melodia, harmonia e ritmo, 3 em 1. E você vai ver um tanto de marcas, de registros, o seu DNA,
Ou seja, você tem sequências de 4 letras que, se juntando em ordens específicas, vai formar quem você é. Você acredita que isso é um acaso? Ou seja, em cada cromossomo, nós temos 46 cromossomos. Em cada cromossomo, você tem o equivalente a 4.000 livros de 500 páginas de informação. Ou seja, você não é um acaso. Esse mundo não é um acaso. As pessoas que acreditam que o mundo é um acaso, ele é um reflexo de uma explosão aleatória, você tem mais fé do que eu. Entendeu? Ou seja, qual que é a fé que você tem? É que você entrando lá no quarto do seu filho, naquela bagunça, você solta uma bomba lá, e daqui a alguns anos vai virar uma mansão. Você crê nisso, irmão? Amém? Pela fé, hein? Os irmãos têm fé. Você tem mais fé do que eu. Eu nunca vi explosão criar nada. Explosão não cria. Explosão só destrói. Você pode pegar, essa é uma ideia básica, essa é a ideia do Einstein. Para uma ideia grande, você tem que colocar numa ideia pequena. Se foi uma explosão que iniciou tudo, uma explosão teria que, pelo menos, algum tipo de exemplo você teria que ver atualmente na matéria, na existência. Você teria que ver uma explosão que cria alguma coisa. Eu nunca vi explosão criar absolutamente nada. Ou seja, não foi uma explosão, foi uma criação. E uma criação poderosa, que pode ser assemelhada ao poder de uma explosão. Porém, quando até Deus explodindo, Ele cria coisas. Ele organiza coisas. O nosso mundo é um mundo organizado. Se você estudar as células humanas, se você estudar os princípios, as leis da natureza, você vai ver que o mundo tem uma ordem. E aí eu falei um pouco dessa ordem. Deus trouxe a ordem para o casamento. O casamento é a entidade que revela Deus. Eu não sei se você tem essa noção, porém, muitos estão perdendo ela, que Deus se manifesta na união entre um homem e uma mulher. A melhor forma de manifestar Deus é através do casamento. E é por isso que há tanta luta, tanta dificuldade para você se casar. Se você abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, e aqui eu quero então abrir no Gênesis 1, 27, você vai ver que isso é fato. Deus se revela através da figura do homem e mulher juntos. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Você vai ver então, vou repetir de novo. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem. O homem aqui, ele está falando de raça humana. Deus criou a raça humana à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Aí ele fala, quem são essas pessoas humanas que revelam a imagem de Deus? Homem e mulher. Amém? 2 mulheres não revelam a glória de Deus. 2 homens não revelam a glória de Deus. Meu Deus do céu, que retrógrado isso. Não, isso é a Bíblia falando para você. Isso é tranquilo, isso é muito simples. Olha, a Bíblia está falando. Como nós vamos ver a imagem de Deus sendo revelada? Através de um homem e mulher. O sexo vem da palavra secar, é dividir. O sexo divide a humanidade entre machos e fêmeas. E o ato sexual une os dois. Em Gênesis capítulo 4, a Bíblia fala assim, olha, então Adão conheceu a Eva. 4, capítulo 1. O ato sexual dentro da Bíblia, ele é mais do que um ato carnal de genitalidade. Ele é um ato de conhecimento, de intimidade. Demora tempo. Precisa, inclusive, agora de aliança. E nós lemos de manhã que o ato sexual, para acontecer, ele precisa de uma decisão. E a decisão está em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, a mulher não deveria pedir o homem em casamento, é o homem que tem que pedir a mulher em casamento. Porque a estrutura, a ordem de Deus, e eu sei que você pode agora não estar entendendo muito bem essa ideia, porém nós vamos tentar explicar mais, eu estou tentando resumir ao máximo o que eu disse de manhã. Deus tem uma ordem para tudo, para a natureza, para a existência, para a forma de ser, para a sua forma de ser. Por que você tem 2 braços? Você acha que você é por acaso? Não, Deus tem um propósito para isso. Por que você tem 5 dedos e não 6? Deus tem um propósito para isso. Isso é uma ordem. Isso faz parte de um conhecimento de plenitude de Deus. É a mesma coisa. O casamento tem uma ordem. A ordem é homem e mulher se unindo e gerando descendentes.
Porém, nós vimos que essa ordem tem um padrão. Esse homem precisa ser um modelo de Cristo, para que a sua mulher se torne um modelo como igreja. Amém? E aqui é muito importante porque tem um autor que eu gosto muito e tenho lido muito, que é o Bert Hellinger. Bert Hellinger é um psicólogo de psicoterapia sistêmica. Ele fala sobre constelações familiares e ele tem esse conceito de ordem. Eu só ampliei um pouquinho o conceito dele de ordem. Ele entende que ordem não tem a ver com o simbólico, a ordem é real. Tudo para ele tem uma ordem, ou seja, as coisas existem do jeito que existem por um motivo. E aí ele fala assim, olha, por que a direita é mais forte do que a esquerda? Ele falou assim, isso tem uma ordem, você sabia disso? Isso tem um porquê. E isso é tão interessante que ele fala assim, ninguém deveria estar à direita do homem. A mulher deveria sempre andar à esquerda do homem. Sabia disso? Por quê? Quando você está à direita de alguém, quer dizer que você é mais forte do que ele. Se você for ver na Inglaterra, a mão é sempre o quê? Na direita. Ninguém senta à direita do motorista, porque é ele que está guiando. Ninguém senta à direita do rei. Se sentar do lado do rei, tem que sentar um pouco abaixo dele. Porque a direita é uma expressão de força. Você vai ver no Antigo Testamento que a Bíblia vai falar assim, a destra do Senhor nos sustentou. A mão forte do Senhor esteve sobre nós. A mão direita do Senhor nos livrou e nos guardou. Você vai ver que sempre a direita tem mais força. A direita para ele é mais do que um simbolismo, é uma ordem. E aí ele fala assim, olha, ele fala para alguns casais, experimenta, coloca agora, toda vez que você for sentar, senta somente à esquerda do seu esposo. O seu esposo é a referência. Não sente à direita dele, sente à esquerda. Sabe por quê? Porque você estará mais perto do coração. Olha só que interessante. E aí ele fala assim, olha, casais que se sentam, a mulher à esquerda, eles são casais mais saudáveis. As mulheres, o irmão já mudou de lugar aí, ó. As mulheres que se sentam à direita, elas são mulheres fortes, desafiantes, mulheres que querem desafiar o poder. Glória a Deus, amém, isso mesmo, amém. Sente-se à esquerda, isso aí. E isso para mim, olha só irmãos, você está vendo aqui a brincadeira? Isso para mim, eu conversei com outra psicóloga, uma amiga minha, e ela falou assim, Misael, eu levei isso tão a sério, que eu troquei de lugar na cama com meu marido. Eu só deito à esquerda dele. Não deito mais à direita. Porque eu entendi que tem uma ordem para isso. Isso não é um acaso. Isso tem um jeito, tem um porquê de ser. E aí, no meio da psicoterapia, o Bert Hellinger fala para a pessoa, senta à esquerda do seu marido. Vê como é melhor quando ele te abraça pela esquerda. Vê como é mais confortável. Tenta abraçar a sua esposa pela direita. É meio esquisito. Quando você abraça ela para a esquerda, parece que ela encaixa, entendeu? É verdade. Veja as fotos antigas. O homem sempre está à direita e ninguém está à direita dele, não é verdade? O homem é o maior, a mulher vem à esquerda e os filhos vêm à esquerda dela. Numa escadinha descendente. Não é verdade? E ele fala assim, olha, nunca coloque os filhos no meio. Os filhos não podem ficar no meio. Porque não pode haver nada no meio do casal. Porque o casal é uma só carne. Filhos não podem estar no meio. Filhos não podem ser o centro do casamento. Se os filhos se tornarem o centro do casamento, seu casamento vai ruir. Você vai quebrar a ordem. Os filhos têm que estar à esquerda da mulher. Você fala assim, gente, que loucura. Vai só respirando fundo e vê se isso faz sentido. A mulher não deveria também ser mais vista do que o homem. Você fala, irmão, você está agora pegando o pé das mulheres. Não, é ordem. Você vai ver o que aconteceu no Éden. A serpente chega para Eva. Por que ela chega para Eva? Depois desse conceito de ordem, eu entendi. Porque ele quer quebrar a ordem. O diabo sabe o poder da ordem. Quando você entra na ordem, você entra no canal de Deus. Quando você entra na ordem, é como se você fluísse a presença de Deus na sua vida com intensidade que você nunca experimentou na sua vida. É como se você sintonizasse a rádio certa. Quando você segue a ordem de Deus.
E aí o que ele faz? Olha que incrível. Quem é mais bonito, o leão ou a leoa? Ó, tem gente que ficou em dúvida. Quem é mais bonito, o leão ou a leoa? O leão, a juba dele, ele é forte, ele é mais alto. Quem é mais bonito, o pavão ou a pavoa? O pavão. Quem é mais bonito nos passarinhos? É o passarinho fêmea ou o passarinho macho? É o macho, é o mais bonito. Pode observar, na natureza está escrito isso. Sabe por quê? Olha só que incrível, preste atenção nisso, irmão. Eu preciso que você só suporte um pouquinho dessa loucura, que ela vai fazer sentido rapidinho para você. É verdade, eu sei que é loucura, eu sei que você nunca ouviu isso. Preste atenção nisso. Na natureza, é o macho que faz a dança da conquista. Na natureza é o macho que se apresenta, ele ergue o peito, e ele disputa agora, ele vai e bate com o chifre, ele morde o outro, ele agora se apresenta, ele canta, as plumas dele ficam coloridas. É o macho que atrai a fêmea, não é a fêmea que atrai o macho. Você está entendendo? Por que na natureza é assim? Porque essa é a ordem de Deus. O homem deveria ser admirado pela mulher. O homem deveria ser olhado e a mulher falar assim: gente, mas que cara bonito, rapaz. Que cara forte. Você viu, há algum tempo nós tínhamos esse conceito. Nossa, fulano é um deus grego. É o Leônidas. Forte. 300. Raul. Né? Raul. É um homem que gera admiração. É um homem que gera... Olha só, o desejo. Porém, a serpente, sabendo disso, olha o que ela faz. Ela ensina para a mulher a sedução. E quando ela ensina para a mulher a sedução, ela rouba a ordem. Ela quebra a ordem de Deus. A mulher agora, ela está cheia da sedução. E agora ela quer atrair a atenção. Ela não quer admirar o macho. Ela quer a glória para si. Você acha que não? Abra sua Bíblia, Gênesis 3,16. Fala exatamente isso. Olha só. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o seu marido e ele te governará. Isso aqui é uma maldição que Deus deu pelo pecado do homem. Eu não sei se você sabe, porém o original dessa palavra, o teu desejo será para o seu marido, se você for no original, no aramaico, você vai ver que há esse seguinte sentido: a mulher tentará sempre tomar o lugar de governo do homem. E o que é o homem te governará? Você vai ver isso no Grudem, na teologia sistemática do Grudem. Pode ver, pode abrir lá e você vai ver que há essa interpretação. Não estou viajando, não. Ele vai falar assim: o homem, quando sentir que a mulher deseja tomar o lugar de governo dele, ele vai virar violento, ele vai ficar altamente violento. O governo não é um governo democrático. Aqui é um governo autoritário. Ele irá massacrá-la. E se preciso for, ele irá bater nela, para mostrar que é ele que manda. Ou seja, vai quebrar a ordem. A ordem está sendo quebrada. As mulheres hoje, elas andam tentando cada vez mais chamar mais atenção do que o homem. Hoje, como que o homem é visto na nossa civilização? Ele é o lerdo, ele é o bobo, ele é o trouxa, é o banana. O homem é lerdo, o homem é preguiçoso, o homem não é inteligente, o homem não gosta de estudar, o homem não gosta de fazer nada. Ele só gosta de ficar sentado, ele só gosta de ficar jogando videogame, ele só gosta de ficar fazendo as coisas dele, ele só gosta de jogar bola. O homem é o bobão da história, e as mulheres estão fazendo o quê? Se erguendo e tomando lugar de glória. Porém, quando elas fazem isso, e eu falei isso de manhã, elas quebram a ordem. Elas se tornam excessivamente sobrecarregadas. E o que alguns homens estão fazendo? Estão sobrecarregando suas esposas. Por quê? Porque eles estão saindo da ordem. Estão deixando de ter a admiração das suas esposas. Homem que não tem a admiração da sua esposa, ele já está afadado ao fracasso do casamento. Um homem que não gerar a admiração da sua esposa, ele não terá nenhum desejo dela para a relação sexual.
Porque a mulher deseja um homem forte, ela não gosta de homem fraco. Mulheres que gostam de homem fraco são mulheres que têm uma baixa autoestima baixa, né? Ou seja, tem uma baixa autoestima e tem problemas com a figura do pai e problemas com a figura da mãe. Ele, com certeza, é uma mulher que copia a mãe. Uma mãe que subjugou o pai. E aí ela teme, ela só quer homens que se subjugam também. Porém, ela vai ficar sobrecarregada, ela vai adoecer mais, ela vai ter mais ansiedade, ela vai ter mais problemas cardiovasculares, ela vai ter mais problemas com tendência à depressão. Por quê? Porque ela se tornará pesada para si mesmo e para a sua família. E a família vai ruir. Você acha que não, mas Deus tem uma estrutura para tudo. E tudo que Deus criou tem um porquê. E esse é o grande problema. Nós achamos, na pós-modernidade, que não tem nada a ver. Eu nunca vi isso. Na pós-modernidade é o tempo que o que eu acho é verdade. Eu acho que isso não tem nada a ver com o que você está falando. Eu falei, mas você nem estudou o negócio, então começa a ler, começa a estudar, começa a observar. Veja as famílias, veja a família onde a mulher é mais forte do que o homem. Essa mulher quer já divorciar, ela já está pensando em se divorciar desse homem. Toda mulher que tem um homem fraco aí do seu lado, ela fala assim, é verdade, o que ele está falando é verdade. O homem está falando assim, sabe de nada não. Infelizmente é verdade. A maioria das mulheres estão se tornando independentes, elas estudam mais, elas se esforçam mais, elas trabalham mais, elas se dedicam mais, e elas estão vendo o quê? Se elas forem lá olhar pela lógica da pós-modernidade, eu preciso desse homem para quê, gente? Eu ganho dinheiro, ele não ganha. Eu já faço o trabalho de casa, ele não ajuda em nada. Olha, eu que faço tudo para os meninos, e os meninos nem sentem falta do pai. Dá graças a Deus quando o pai não está dentro de casa. Ou seja, você está sobrando, amigão. Abre o olho. O Senhor está te alertando hoje. O Senhor está te chamando. Olha, você precisa ser um homem. Não que a sua esposa quer que você seja, mas o homem que a Bíblia diz que você precisa ser. E o homem que você precisa ser é um homem igual a Cristo. Porque se você não for um homem igual a Cristo, não vai adiantar nada. Você vai ter modelos furados, modelos de homens autoritaristas, que querem subjugar, que querem bater, que querem vencer um grito. E esse homem não terá respeito, ele terá medo. Mas não terá respeito da sua esposa e nem dos seus filhos. Logo, ele não conseguirá influenciar a sua família. Ele irá ruir junto com essa falta de ordem. E a pós-modernidade, eu não vou trazer o conceito, mas eu quero trazer um texto bíblico que vai revelar, que é 2 Coríntios capítulo 4:4. O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, quando as pessoas estão cegas para essa ordem, para uma ordem simples, se você começar a viver essa ordem que eu estou te falando, não porque eu estou te falando, mas é porque a Bíblia diz isso, você vai experimentar uma revolução na sua família, na sua casa e no seu casamento. Por quê? Porque assim como nós pensamos no nosso coração, assim nós somos. Ou seja, se nós não mudarmos o nosso pensamento, nós não vamos mudar quem somos. E por isso que a pós-modernidade quer controlar o seu pensamento. Por quê? Ela sabe que se ela fizer você pensar e acreditar em X, você não vai fazer Y. E aqui está um grande problema, Romanos 1, 21 e 22. Que é o quê? Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Você vê? Isso aqui é o problema de ordem. A mulher não glorificou o marido não glorificou a Deus, e o homem se perdeu. Eles conhecem, mas não glorificam. Não dão um reconhecimento devido para Deus. É a mesma coisa. Eu sei o que a Bíblia diz. Mas eu acho que é desnecessário fazer algumas coisas. Ok. Nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram. E o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E é isso que nós estamos vivendo. A loucura de uma sociedade perdida em si mesmo. Uma sociedade onde, de fato, o zumbi, ela revela o que está acontecendo com a gente. Por que nós gostamos tanto de zumbi? Porque pode ser que o zumbi seja um reflexo inconsciente do que nós estamos nos tornando. Ou seja, não é morto e nem vivo. É a característica que nós estamos vendo hoje.
Pessoas que não é nenhuma coisa nem outra. O que você é? Eu não sou nada, não. Você é homem ou mulher? Ah, eu sou agênero. Ah, é. Você é um ET, então. Beleza, extraterrestre. Mas quem falou que você é agênero? Eu que estou falando, eu sinto que eu sou. Ah, entendi. Se você sentir que você é um pássaro, então você vai voar agora? O sentir define quem nós somos. E você vai ver, nós temos uma sociedade que não sabe se está viva e não sabe se está morta. E isso está chegando na igreja. Porque nós temos pessoas dentro da igreja que vêm ao culto, que participa da ceia, mas não é vivo. Vive uma vida de morte. Vem dentro da igreja, e aqui dentro da igreja ele fala assim, eu estou vivo. Aí ele sai daqui dentro da igreja, ele vive uma vida totalmente de pessoas mortas. E aí o que acontece? Você vivendo essa incoerência, você está contaminando a sua família. Quantos filhos não querem vir para a igreja? Porque tem pais mortos-vivos. Dentro da igreja ele é vivo, em casa ele é morto. Conheço um tanto de gente assim. Dentro da igreja ele cumprimenta todo mundo. Ele é vivo, ele é gentil, ele é legal, a mãe é queridinha para cá, irmã abençoada do Senhor para lá. Chega em casa, ela só fala do demônio para baixo. E homens que nem falam, homens que fazem greve de silêncio, homens que querem punir a sua família e querem mostrar a sua autoridade pelo silêncio. E você está matando sua esposa, está matando seus filhos com o seu silêncio. Deus está falando com você aqui nessa noite, irmão. Homens que acham que a sua postura masculina é ficar em silêncio. Eu não gostei, eu vou ficar em silêncio. Greve de silêncio. Uma semana sem falar com a esposa. Uma semana sem falar com o filho. Não vou falar com ele, não. Se eu falar com ele, eu vou quebrar ele. Isso é ser homem para ele. Mas esse homem, você não aprendeu de Cristo, você aprendeu do seu pai. Quebre essas raízes de iniquidade, irmãos. Nós temos que escolher, se nós estamos em Cristo, se nós vamos ser vivos em Cristo, nós temos que aceitar perder as raízes de iniquidades. Coisas que nós aprendemos na nossa família, que estão nos adoecendo, e que se você trouxer para sua casa, vai te matar, assim como matou a família do seu pai. É por isso que hoje você não consegue conversar com seu pai, porque é isso que ele fazia com você. É por isso que você não consegue conversar com sua mãe, porque é isso que ela fazia com você. Quebre essas raízes de iniquidade. Não aceite sobre a sua vida, levar para a sua família o que não foi bom na sua vida. O pastor lá de Jair falou uma coisa sensacional. Ele disse assim, a história da sua família se tornará um antídoto ou um veneno. Cabe a você escolher. O que tem sido a história da sua família para você? Ah, meu pai bebia, eu vou beber também. Meu pai batia na minha mãe, eu vou bater também na minha mulher. Ah, meu pai nem ligava para nós, eu também não vou ligar para os meus filhos. Ah, meu pai nunca me deu um abraço, eu nunca vou dar um abraço nos meus filhos. Isso é a sua história se tornando um veneno para você. Mas você pode escolher hoje trazer um antídoto para a sua história. Meu pai não fez, mas em mim essa história vai acabar. Em mim não vai passar, de mim não vai passar. Porque Jesus entrou, e onde Jesus entrou, tudo se faz novo. O velho fica para trás. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Meu pai nunca me abraçou, eu vou abraçar meus filhos todos os dias. Eles vão ficar até com raiva de tanto que eu vou abraçar eles. Vem cá, filho, deixa eu te dar um abraço. Que isso, pai, você está ficando louco? Estou louco por Jesus Cristo. Cristo está fluindo em mim. E quando Cristo flui em mim, eu manifesto amor. Vem cá, esposo, o que está acontecendo com você? Eu estou vendo que você está triste, está com o cabelo meio desgrenhado, estou achando que você pode ir lá no salão, eu pago para você, R$150, esse negócio marroquino, não sei o que esse negócio não sei nem porque o negócio é caro desse jeito. Jesus, parece que está indo para Marrocos. Falei, meu Deus do céu, vai lá, meu amor, eu amo você, eu quero ver você bem. Pode ir, sai com as suas amigas, vai dar um passeio no shopping, eu fico aqui com os meninos, tudo. Oh, glória. Isso é Cristo se manifestando em você. É ou não é? E toma um cartão de crédito para você comprar lá uma coisinha para você. Oh, Deus, maravilhoso. Não é? Oh, glória a Deus. As irmãs já estão falando em mistério já agora. Oh, glória. E aí, uma mulher que se sentir amada desse jeito, ela vai falar, meu amor, pode jogar bola com seus amigos. Vai lá, que você vai ficar em forma. Vai, não.
Esse homem é bom demais, esse homem merece um descanso. Ai, tem cuidado tanto da gente. Ele tem olhado tanto pra gente. Não, meu amor, vai lá. Porque além de você ficar com seus amigos, amigo cristão, né? Você vai jogar, quem joga bola com amigo cristão, não é verdade? Só fica com gente boa. Não, vai lá, sabe por quê? Porque o pastor está lá jogando também, e eu quero que você converse com o pastor. Você vai ficar amigo do pastor. E além de você ficar amigo do pastor, você vai perder essa barriguinha aí sua. Estou precisando jogar bola, né? Você está vendo que eu não estou jogando? E agora, nós começamos a de fato ter a vida que o Senhor promete em nós. Porque a nossa mente começa a ser mudada. Você não pode ser vivo e morto, irmão, não tem como isso. Quantas famílias estão se amargando, sabe por quê? Porque criaram seus filhos dentro da igreja. E hoje que os seus filhos adquiriram a maioridade, eles não querem saber da igreja. Porque eles viveram uma vida de pessoas que não eram vivas nem mortas. Era viva só quando estava dentro da igreja, quando estava dentro de casa. Era o demônio em pessoa. Conheço várias histórias assim de pessoas, irmãos, que conhecem a Bíblia de cor e salteado, mas não quer vir na igreja de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque viveu experiências de pais mortos-vivos. De pais que era bom com todo mundo, menos com eles. De pais que dava atenção para todo mundo, menos para eles. De pais que dava palavras de ajuda para todo mundo, mas nunca perguntou para o filho e para a filha por que estava triste, por que estava chorando, por que estava ficando dentro do quarto demais. Quebre as correntes, irmãos. Eu acho que é tarde demais. Não é tarde demais, irmão. Comece a mudar o seu comportamento. Comece a ser vivo. Não viva uma vida de The Walking Dead. Porque aí você vai ver, a sociedade zumbi é uma sociedade de insatisfação. Ela come as pessoas, ela não se relaciona com pessoas. E ela nunca fica saciado. Ela não fica saciada, sabe por quê? Porque ela não conhece a vida em Cristo Jesus. Quem não conhece a vida em Cristo Jesus, pode comer o que for, meu filho, nunca vai se sentir satisfeito. Sempre vai ter aquela fome lá no fundo do estômago. E vai devorar todo mundo, tudo. E sempre vai sentir que não está fazendo sentido a vida. A vida perdeu o sentido. Ou seja, anda sem propósito. Você já viu isso? Você já viu o The Walking Dead? É o quê? Todo mundo andando assim. Aí anda reto. Ele anda. E quem anda sem propósito é movido por barulhos. Quem anda sem propósito, não tem propósito. Olha, falou que tem uma irmã ali que profetiza o CPF. Eu vou ali. Falou que tem uma pessoa ali que faz não sei o quê. Eu vou ali também. Tem uma pessoa ali que, olha, restaura casamento, traz o amor perdido em 7 dias. Eu vou ali também. Estou precisando disso aí. Quem não tem vida, anda uma vida de insaciedade, de insatisfação, que nada está bom. O culto teve louvor demais. O culto teve louvor de menos, né? Eu achei que a palavra foi grande demais. Achei que a palavra hoje foi pequena, né? Eu achei que a luz estava clara demais. Mas hoje a luz estava pouco, né? Eu achei que o ar-condicionado estava frio demais. Mas está calor hoje, né? E não está satisfeito com nada. Porque não está vivo. E aí o que acontece? É movido por barulhos, por movimentos, por moveres. E aí qualquer coisinha tira ele, porque não tem propósito mesmo. Está andando a ermo. E aí qual que é a questão? Se você atirar num zumbi no coração, ele cai no chão, ele se estribucha, ele rola, mas ele não morre. Isso é uma coisa interessante. Tem uns crentes zumbi assim também. Ele vem para a igreja, aí ele sente o poder de Deus. Aí cai no chão, ele rola, ele chora, ele derrama catarro, ele baba, ele corre. Mas quando ele levanta, ele é a mesma pessoa, é um zumbi ainda. Ele só sentiu a presença. Ele não foi transformado pela presença. Quantas pessoas têm sentido a presença? Eu gosto tanto de ir na igreja. Eu me sinto tão bem. Você já aceitou Jesus? Não. Eu sou simpatizante da igreja evangélica. Entendi. Você gosta, você sente bem vir na igreja. Não estou falando para você que não venha, não. Tá bom, irmão? Mas é igual isso. Você está vivo ou está morto? O que está acontecendo com você? Quem que você é? Não seja movido por emoções.
Olha, eu ouvi uma palavra na igreja, me deixou tão emocionado, eu até chorei. Eu falei, tá bom, chore mesmo. Mas seja transformado de dentro para fora. E aí você sabe qual que é a solução para isso? A solução é acertar na cabeça. Tem que acertar direto, bem na testa. Buf. E esse é o grande problema. Nós não temos ouvido palavras que tenham acertado a nossa cabeça. Só tem acertado o coração. As pessoas saem movidas, é o mover do espírito, aí as pessoas se movem, faz chia, faz panela de pressão. Mas não muda, não é transformado. Eu estou falando sério, irmãos. Eu cresci numa cultura assim. Eu cresci no evangelho. Eu cansei de ver pessoas que eram cheias do poder, mas como o pastor falou, faltava conhecimento. Assim como vi também pessoas cheias do conhecimento e que faltava o poder. E nós não podemos mais andar assim. Nós somos vivos ou nós somos mortos. Se nós somos mornos, o Senhor irá nos vomitar da sua boca. Não há espaço para meio termo. A palavra do Senhor diz sim, sim, não, não. O que partir disso é o quê? Procedência maligna. Então hoje, se ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Deixe ser tocado pela palavra do Senhor no seu coração. Mas porque na sua mente isso já está fazendo sentido. Ou seja, eu não posso mais continuar desse jeito. E aí, Romanos 12:1 vai falar justamente sobre isso. Sobre o culto racional. E quando nós temos o culto racional, nós não nos conformamos com este mundo. Não dá para viver, irmãos. Algumas pessoas me achavam chato lá na faculdade. Eu falei, eu era mesmo. Sabe por quê? Porque tudo que eles achavam legal, eu achava ruim. Tudo que eu achava legal, eles achavam ruim. Eu falei, é lógico, nós temos mente diferente. Nós não falamos a mesma língua. Ah, mas você é chato, você queria ser chato, não é. Era natural a minha chatice. Entendeu? O pessoal falava de Jesus, eu levantava a mão, falava assim, você já leu a Bíblia já? Você leu esse versículo aí? Você conhece? Você sabe onde está escrito? Você conhece a hermenêutica bíblica? Você sabe o que é exegese bíblica? E começava a discutir com o professor. Mas por que? Aquilo ardia dentro do meu coração. Eu falei, as pessoas não podem falar de Jesus de qualquer jeito. As pessoas não podem falar da Bíblia de qualquer jeito. O amor pela tua casa, Senhor, o zelo pela tua casa me consome. O zelo pela tua palavra me consome. Nós não temos tido mais isso. Tem pessoas que falam assim, não vale a pena discutir não, né? Religião, futebol e política você não discute. Eu falei, eu não discuto mesmo não, religião não, Cristo eu discuto. Ah, meu amigo, se sentar perto de mim e se quiser falar sobre Cristo, eu falei, não, vamos falar até amanhã de manhã. Porque eu falei assim, olha, eu desejo Cristo na minha vida. E quando você está neste mundo, com Cristo, o mundo já não é mais da sua forma. Você já não encontra forma neste mundo. E aí acontece uma coisa muito interessante. Você não muda, crente não muda. Crente é transformado. Você entendeu isso, irmão? Cristão não muda, cristão é transformado. O pastor Maurício Fragale, depois procura o pastor Maurício Fragale, você vai ver, um homem de Deus, uma sabedoria tremenda. Ele mostrou que a larva, no processo de metamorfose, até se tornar uma borboleta, ela começa com um DNA, você vai tirar o DNA da lagarta, e depois você vai tirar o DNA da borboleta. Não tem nada a ver um com o outro. A mesma lagarta que se tornou borboleta. No processo, o DNA da borboleta foi mudado. No processo de crescimento cristão, você não é mais a mesma pessoa. Você não mudou só a sua roupa. Você não mudou só agora o seu estilo de falar. Você não mudou só o seu gosto musical. Você foi transformado de dentro para fora. O seu DNA foi transformado. E você sabe disso, sabe como? Porque o mundo não te satisfaz mais. Se você está flertando com o mundo, você tem que se perguntar se essa transformação aconteceu na sua vida. Nós precisamos ser transformados, buscar a transformação. Porque se nós andarmos cegos, se nós andarmos simplesmente pelas nossas emoções, nós vamos ver isso. Que a família, para aquelas pessoas que não acreditam no Senhor, é tudo isso aqui, ó. Pode ser qualquer uma dessas coisas. E aí, é isso. As pessoas estão sendo movidas pelo seu coração. E no coração do homem é a loucura. No coração do homem é a loucura. O homem sem Deus, ele fica louco. Quantas pessoas já acham isso normal? O homem se casa com uma cadela na Índia. Isso aqui está no G1, na Globo, isso foi em 2007.
O homem se casou, sabe por quê? É o Selvacumar. Selvacumar, meu Deus do céu. Fez uma cerimônia tradicional para a sua união com a sua vira-lata Selve. Ele é a selva, ele é Selve. Ele quer aliviar a sua maldição criada após ter apedrejado outros 2 cães. Daqui a pouco, irmãos, você vai ver isso. Mulheres que vão se casar com cachorro, homem que vai se casar com macaco, teve um outro indiano que casou com macaco. E nós vamos achar isso normal. Ah, que isso, gente? O que você tem a ver com a vida do outro, gente? Ah, pelo amor de Deus. Se o cara quer casar com macaco, o que você tem a ver com a vida dele? Porque ele está, vou tentar usar a palavra mais branda, blasfemando contra a criação de Deus. Isso é um insulto a Deus. Você está insultando a Deus quando você faz isso. Porque a imagem de Deus se revela num homem e numa mulher junto. Você se junta com um macaco. 7 bilhões de pessoas no mundo. Você vai encontrar um macaco para ser parceiro? Falando sério, irmãos. O homem, guiado pelas suas próprias paixões, ele se enlouquece. Ele acha normal, tudo ele vai achar normal. E você acha que não, mas isso está chegando no Brasil, isso vai chegar até aqui. Nós vamos ver coisas das quais você fala assim, se você olhar de uma maneira diferente, ou até assustado pela incoerência, pela bizarrice da coisa, você é o preconceituoso, você é o retardado, você é a pessoa que não tem cérebro. Não, um cara casar com um cachorro, ele tem muito cérebro, ele é uma pessoa muito capacitada, é fantástico. Não, o problema é você não concordar com isso. Não, você é o nosso Deus. Esses religiosos, fundamentalistas, intolerantes, meu Deus do céu. É isso que Cristo ensina. Cristo não ensina o amor para você, distorce tudo. Não. O amor de Cristo não é uma emoção. O amor de Cristo é o próprio Cristo. Revelação para a sua vida. O amor de Cristo não é uma emoção. O amor de Cristo é Cristo. É a ação dele de se entregar por nós. E aí o povo do Senhor perece. Perece por quê? Porque nós começamos a deixar com que essa visão de mundo distorcida, sem a base bíblica, tome conta do nosso coração. E olha só, o casamento se torna isso. A união se torna isso. Uma competição. Onde ninguém conquista nada porque os dois estão puxando em caminhos opostos. Até que eles se perguntam, o que está acontecendo de errado? É porque nós estamos juntos, mas andando em caminhos opostos. Ninguém vai conquistar nada. Porém, se os dois caminharem juntos, e aí você entende um mover aqui de Deus para a sua vida, ceder no casamento é conquistar. Porque quando você cede, não é só a sua esposa que ganha, você ganha junto com ela. Quando você cede, não é só o seu esposo que ganha, você ganha com ele. Ceder, dentro do princípio bíblico, é conquistar mais. Amém? E aí você vai ver, quando você conhece a palavra do Senhor, você muitas vezes acredita que governo é isso daqui. Porém, quando você entende que o que a palavra de Deus diz, e nós exploramos isso aqui um pouquinho mais de manhã, você vai perceber isso. Jesus disse, aquele que quiser ser maior, seja este que vos sirva. E aí o modelo muda, não tem mais isso, não tem mais um governo, tá vendo? Para ser servido. Isso some, e o que aparece? Cristo. Jesus lavando os pés dos discípulos. Ele não pede para ninguém lavar o pé dele, ele lava os pés. Ele começa a fazer primeiro, ele mostra a ação, ele não pede para o outro algo, ele mostra o que ele deseja. Como fazer? E aí o que acontece, irmãos? Você só pode fazer isso se a sua mente mudou. Nós precisamos de uma mente nova. Peça ao Senhor. Se você for pedir algo para o Senhor, peça isso. Senhor, eu preciso de uma mente nova. Eu acho tudo isso loucura demais. Eu acho isso tudo muito bonito, mas eu não consigo fazer isso. Então peça uma mente nova para o Senhor. Você precisa de uma metanoia. Uma mudança de mente, seguida por mudança de atitude. É isso que precisa acontecer dentro da igreja. Porque se você vive uma metanoia, você também vai entender que isso daqui, embora pareça ser algo muito bom, né? Ou seja, submissão, eu não, vou ser boba não. Eu sou mulher, eu vou à academia, eu me relaciono, eu cozinho, eu cuido dos filhos, eu resolvo conflitos, eu me embelezo, eu trabalho, ou seja, a super mulher. Justamente, você viu? Não cabe um super homem ali do lado dela. Que é uma super mulher muito grande para ter um super homem do lado dela. E aí o que vai acontecer? Ela vai perder também
a questão da ordem de Cristo. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Quando você deixa de seguir a ordem do Senhor, você está derrubando a sua casa. E aí, eu sei que tem um versículo aqui que a maioria de nós não gostamos de ler, mas está escrito lá, olha, em Tito 2, 4, 5. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem aos seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. A mulher precisa ser uma boa dona de casa. Meu Deus do céu, se tão retrógrado falando isso para algumas pessoas, tão inteligentes, né? Porém, o que está acontecendo? A maior perda que nós tivemos na história, a ausência da mulher em casa. A ausência da mulher em casa trouxe problemas dos quais nós não imaginamos. Esses são os problemas. A ausência custa caro. A ausência custa o aumento do suicídio, vício em pornografia, cyberbullying, conflitos sexuais, automutilação, vício em games. Depois dos anos 50, você vai ver um aumento progressivo de tudo isso aqui na vida dos adolescentes. Esse livro aqui do Vishal Mangalwadi, o livro que fez o seu mundo, eu quero ler só um trechinho para você. Ele diz algo muito interessante. Ele vai mostrar justamente a mudança histórica que tivemos. A página 23 diz assim: os anos 80 ofereceram aos jovens uma experiência insuperável de violência e humilhação. Traumatizados por pais ausentes ou abusadores e por educadores, policiais e psiquiatras, presos em empregos sem significado, com salários baixos, desorientados por instituições que se desintegravam, muitos garotos caíram na armadilha de um ciclo de futilidade e desespero. Os adultos fizeram uma grande bagunça, abandonaram uma geração inteira à sua própria sorte, ao falhar em dar proteção aos jovens ou em prepará-los para uma vida independente. Mesmo assim, quando os jovens começaram a apresentar sintomas de negligência, sintomas esses que se refletiram em taxas de suicídio, homicídio, abuso de droga, evasão escolar, miséria generalizada, os adultos os condenaram por serem fracassados, apáticos, ignorantes e amorais. E aí ele tem um dado muito interessante. Por volta de 1980, cerca de 400 mil adolescentes tentavam suicídio a cada ano. Nós nunca tínhamos visto esse tipo de estatística. O que aconteceu na década de 80? A cultura do divórcio, a revolução feminista na década de 70 e agora a ausência da mulher devido a ela ir para o campo de trabalho e deixar os filhos sozinhos. Tem um versículo bíblico que ele faz a gente pensar muito. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma em vergonha a sua mãe, não é o seu pai. Porque é missão da mulher cuidar dos filhos. Gente, isso para você pode parecer uma loucura, mas essa é a ordem de Deus. Você acredita nisso? A mulher deveria cuidar dos seus filhos? Hoje tem mulher que paga para não ficar em casa. Verdade. Hoje tem mulheres que ela trabalha para pagar a babá. Tem mulheres hoje que ela trabalha para pagar a escolinha. Sobra R$100 para ela. Os R$800 ficam na escolinha. E aí o menino fica lá, de 8 às 18. O que está acontecendo, irmãos? Por que nós cristãos, quem é de fora, irmão, não vai entender, quer viver a sua vida, você acha que isso é o jeito certo? Amém, Deus abençoe você. Eu não sei se você terá as bênçãos dele. Eu desejo que sim, uma vez que você obedecer a ele. Mas querer as bênçãos do Senhor sem obediência não vai dar certo. Então, Deus convença você dessa verdade. Amém? Que aí você vai ser abençoado. É melhor assim. O que eu estou questionando aqui é justamente a igreja. A igreja abrir mão desses valores. A igreja acreditar que os filhos são um peso e que é melhor uma mulher no campo de trabalho do que uma mulher em casa cuidando dos filhos.
realmente a revolução sexual feminista mudou a mente das pessoas. Deixou Cristo como centro organizador. E agora a mulher se sente diminuída de ficar em casa cuidando dos filhos. Porém, quando a mulher não cuida dos filhos, ela vai se arrepender por resto da vida se ele suicidar, se ele cometer algum tipo de prática que vai mudar a vida dele, vai usar droga, ele vai começar a ficar viciado, e a mãe não vai conseguir colocar limite, sabe por quê? Porque ela sabe que no fundo ela tem culpa. Eu não quero culpar você, irmãos, mas eu quero que você entenda, isso é uma lógica bem básica. Por que alguns pais não colocam limite nos seus filhos? Porque eles estão culpados. Eles sabem que eles abandonaram os meninos. Eles deram tudo, deram o Xbox, deram o videogame, deram o computador com a melhor internet, mas não se deram para os seus filhos. E agora, quando eles requerem algo dos seus filhos, os seus filhos lançam na cara deles. Você nunca esteve aqui, você nunca cuidou de mim. Mas eu te dei tudo, menino ingrato. É isso mesmo, ele é ingrato, sabe por quê? Porque o seu filho não quer coisas, o seu filho precisa de você. Eu sei que é pesado, irmão, misericórdia, eu não queria estar falando isso. Eu falo para você sinceramente, tem tantas coisas que eu desejaria compartilhar com você sobre o Senhor, e que são muito mais degustáveis, são muito mais palatáveis, mas o Senhor me trouxe aqui para falar sobre isso. Meu Deus, eu estou vendo famílias se destruindo por causa de uma coisa tão simples. A mulher acredita no que o mundo diz, ao invés do que acredita no que a Bíblia fala. Você prefere acreditar no que o mundo diz sobre você, do que o que a Bíblia diz sobre você. Que você deveria ser uma boa dona de casa. Olha só, o John Bowlby, ele é um dos pesquisadores mais relevantes no desenvolvimento de criança e adolescente. Ele diz que para uma criança criar uma personalidade de segurança, de confiança, que irá acompanhá-la no seu desenvolvimento até que ela morra, ela precisaria de ser cuidada pela mãe. Olha só para você ver, John Bowlby, você pode anotar aí para você pesquisar. Ela precisaria ser cuidada pela mãe, acarinhada por ela, ou seja, ele diz sobre o conceito de apego, até os 9 meses de idade, seria o mínimo. O mínimo de tempo que a mulher deveria ficar com o filho, para depois, se ela achar que deve, ir para o campo de trabalho. 9 meses, quanto que é o tempo de licença maternidade hoje? 4 meses. Ou seja, por que nós estamos criando pessoas fracas na nossa sociedade? Por que os meninos são fracos? São intolerantes à frustração. Por que esses meninos têm medo de tudo? Por que eles não têm medo de te encarar, de mandar você ir para qualquer lugar? Mas eles têm medo de tudo. São meninos fracos, fragilizados. Têm uma agressividade interna. Eles estão falando o quê? Os pais abandonaram os filhos, buscando a sua própria história. Volto de novo no Bert Hellinger. O Bert Hellinger fala que quando os pais pensam somente em si mesmos, no divórcio, eles estão condenando os filhos ao suicídio. Filhos de pais que se divorciaram pensando só no seu bem-estar. Ah, eu encontrei uma outra menina, um brotinho na rua. E fui lá agora com o broto. Você viu que eu sou antigo, né? Não tem muita qualificação linguística para isso. Encontrei um brotinho na rua. E agora ele vai colher uma erva daninha, que não vai ter jeito mais, que só vai agora gerar espinhos e veneno para ele. Mas eu vou seguir meu coração. Eu vou seguir o que eu estou sentindo. Você está lançando os seus filhos para uma tendência à depressão e tentativa de suicídio. Isso é pesquisa. Por que a partir dos anos 80, 400 mil adolescentes começaram a tentar se matar? Kurt Cobain é fruto do Baby Boomers, que é a era de explosão de crescimento de bebês, a partir dos anos 50. O que acontece? O que ele faz? Dá um tiro na própria boca. Tinha tudo, cara famoso, cantor do Nirvana, fazendo sucesso, shows. E ele não tem sentido para a vida, sabe por quê? Porque nasceu numa família desestruturada. Você pode ler um outro autor de relevância de pesquisa científica, muito conhecido, Carrasco. Carrasco 2015, ele pesquisou 350 pesquisas de mais alto nível de qualidade sobre o bem-estar da família e a estrutura familiar. Ele percebeu que toda a família que não era formada por homem e mulher casados e filhos biológicos, todos tinham problema. Você quer um outro fator? Te mostro. Diz que 100. Quem é o maior abusador? Padrasto.
Por quê? Porque agora no refazimento da família, esse homem não cresceu com essa menina, ele não viu ela em desenvolvimento, ele não passou o que eu passei com a Eloá, tendo que ficar com ela lá no hospital. Ele não precisou cuidar dela, igual ontem, de ontem para hoje ficamos acordados. Fiquei acordado tanto de hora, por quê? Porque ela estava chorando, a gente não sabia o que ela tinha. E aí ficamos lá, meu Deus, o que está acontecendo? Vamos dar mamar, vamos trocar a fralda. Será que ela está com cólica? Ah, que não sei o quê. Aí você fica lá acordado, aí você fica preocupado. Será que a gente precisa levar no médico? Ele não passou por isso. Isso são as resistências naturais. Se o homem não passar por isso com os filhos, a visão do homem fala mais alto do que a sua emoção. Então ele começa a olhar a filha como uma mulher e não como filha. Então esse homem que não viu essa menina crescendo, quando vê ela com 12 anos formando corpo, ele vai desejá-la como mulher e não como filha. E aí é onde os maiores abusos acontecem. E a maioria das filhas ficam revoltadas com as mães porque colocaram homens que abusaram delas dentro de casa. Por quê? Porque você não quer suportar, você não quer trabalhar para que o seu casamento seja melhor. Você prefere dar vazão ao seu orgulho, o homem, e a mulher ao seu orgulho, e vocês querem ser felizes. E os filhos que fiquem para qualquer lugar. Isso vai cobrar caro, irmãos. Quantas pessoas? Nós estávamos falando aqui de manhã, estava conversando com a pastora Carol, mas outra irmã, esqueci o nome dela, não sei o nome dela. Cláudia? Laura. De cada 3 pessoas, 2 já sofreram algum tipo de abuso sexual. Aqui com certeza, muitos de vocês já sofreram abuso sexual. Aqui com certeza tem pessoas com transtornos da sexualidade grave. Grave. E que precisam de tratamento. E sabe por que eu sei disso? Porque nossa sociedade está se desestruturando por falta de família. Abra o olho, irmãos, Deus está nos sacudindo. Deus está nos sacudindo nesse congresso. É ruim ouvir isso sim, é chato ouvir isso sim, não é bom ouvir isso não. Porém nós estamos sendo corrigidos, sabe para quê? Para que a nossa geração não repita as nossas mazelas. Os seus filhos não precisam ter a vida que você teve, porém você vai ter que aceitar as dores necessárias. Se você não suportar a dor da obediência, você vai morrer pelo prazer da desobediência. Frase de Facebook. Não é? Coloca lá. Se você não aceitar a dor da obediência, você irá morrer pelo prazer da desobediência. A desobediência dá prazer, mas ela cobra caro. Ela mata. E ela vai matar sua família, seus filhos, debaixo do seu nariz. E aí o que acontece? Mães ausentes, pais ausentes, rede social presente. Se o seu filho não tem você, ele vai procurar alguém. E quando o seu filho procurar alguém, quem que vai dar atenção para ele, se não é o pai nem a mãe? Pessoas com más intenções. E aonde você vai ver tudo aquilo acontecendo. Ou seja, vão começar a conversar. Você sabia que o WhatsApp é proibido para menor de 16 anos? Por que seu filho tem um celular? Por que seu filho tem um WhatsApp? Por que seu filho tem menos de 16 anos e tem um WhatsApp? Você leu o termo de adesão do WhatsApp? Os pais, além de estarem ausentes, estão negligentes com os filhos. Quantos pais chegaram para mim e me disseram, eu peguei o celular da minha filha e ela estava conversando no WhatsApp com um fulano que começou a pedir foto dela nua, começou a pedir foto dele nu. Ah é? Quantos anos tem seu filho? 10 anos. Por que seu filho de 10 anos tem um celular e por que o seu filho de 10 anos tem WhatsApp? Mesma coisa, atendi vários pais que os filhos estavam postando fotos no Facebook. E o Facebook é proibido para menores de 13 anos. Não pode. Tanto o Facebook quanto o Instagram, menores de 13 anos, não pode ter. E se você quiser que o seu filho tenha, você tem que fazer uma carta de próprio punho, enviar para o Facebook, autorizando o seu filho a ter uma conta. Caso não, você está mentindo. Você está falando que ele tem uma idade que ele não tem. E se você mente, a Bíblia diz lá em João 8,44. Que você é filho de quem, irmão? Meu Deus do céu. E aí o que acontece? Os pais acham normal. Sabe por quê? Porque na ausência também vem a tolerância com a desobediência. A culpa não gera vida, gera morte.
E muitos pais culpados, porque trabalham demais, aí dá um celular para o menino, porque coitadinho, todo mundo da sala do seu filho de 10 anos tem um celular, só seu filho que não tem. Só sua filha que não tem, ela está sofrendo até bullying, porque não tem um celular. Aí a sua filha, mas todos os coleguinhas dela vão estar vendo pornografia. Você acha que o seu filho faz o que na internet? Eu dou minha cara a tapa, você pode pegar o celular desse menino tudo, você vai cair de cara no chão. O que você vai achar? Se você pegar do seu marido, você vai cair de cara no chão, imagina do seu filho. Se você pegar da sua esposa, você vai ficar cair de cara no chão, imagina dos seus filhos. É verdade, infelizmente. Nós estamos pecando nisso. E não estamos percebendo que isso vai gerar acidentes. Acidentes fatais. Crianças que estão desaparecendo, que estão sendo sequestradas. Você postando a sua filha dançando, né? Só de biquinizinho, colocando fotinho. Eu desafio você a fazer essa experiência. Faça isso e veja se eu não estou falando algo que é fato. Coloca assim, Joana dançando, no YouTube. Coloca para você ver. Aí vai aparecer uma menininha de 3, 4, 5, 6 anos, às vezes até de 8, dançando. Uma música escrachada, uma dessas músicas, né? Não é funk, é pornografia auditiva. E leia os comentários, eu desafio, escolha qualquer nome que você quiser, Sofia, Joana, Priscila, Vitória, escolha um nome e coloque no YouTube, coloca assim, só isso, o nome da pessoa, da fulaninha dançando. Leia os comentários, você vai ver um tanto de comentário pedófilo com a fotinho e o vídeo da sua filhinha, do seu filhinho. E tirando foto com a blusa da escola. Que legal, hein, irmão? Você está ensinando para um estuprador, para um pedófilo, onde achar o seu filho, sua filha. Como encontrar ele, como encontrar ela. E eu tenho certeza que no nosso meio aqui tem pessoas com esse tipo de problema. Sempre tem, no número assim tem pessoas. E sabe qual que é o problema? Nós não cuidamos bem. Nós achamos que os meninos, porque são adolescentes, eles sabem, porém, olha só, a adolescência, no início dela, o desenvolvimento ainda imaturo do cérebro talvez permita que os sentimentos sobreponham a razão. E é o que você vai ver agora, rapidinho. Nós vamos passar 2 vídeos e vamos terminar. Porque precisamos terminar. Mas eu quero que você preste atenção nesse vídeo. Esse vídeo é muito sério e é algo que você precisa prestar atenção. Essa conferência sobre tudo, pode colocar, viu, enquanto eu estou falando. Essa conferência sobre tudo, esse congresso sobre tudo, é um alerta. Deus está nos chamando a atenção. Deus quer que nós venhamos ter mais cuidado com os nossos filhos. Você vai ter que tomar uma decisão séria depois de tudo isso que você ouviu. Porque nós vamos ver de novo, Atos 17:30. Você não será tomado mais como inocente. Você agora sabe da verdade. E se você sabe da verdade e você não vai fazer algo em relação a isso, então aceite as consequências. As consequências virão sobre a sua vida e sobre a vida dos seus filhos. Eu acredito que vai dar para ver só esse vídeo, assim como os irmãos conseguiram colocar ali, e nós vamos encerrar. Mas eu quero que você medite sobre isso, medite sobre o que os seus filhos estão vendo. Pode ir lá em figuras, ok? Vídeos. E desde já, irmãos, eu agradeço a sua atenção. Desde já, eu tenho certeza que o Senhor está falando conosco. Desde já, eu agradeço também ao Senhor o encargo que Ele me trouxe. Como eu falei com você, gostaria de falar tantas coisas mais degustáveis, mais desejáveis, porém nós somos chamados aqui para fazer, não o que a gente quer, mas sim o que o Senhor quer. E o Senhor está nos alertando, o Senhor está nos chamando a atenção. E eu quero que você observe isso. O primeiro vídeo que a gente vai ver, enquanto os irmãos vão tentando ali, é um vídeo sobre a questão de quando os seus filhos, as pessoas que você deseja estar do seu lado, ficam sozinhas. E elas começam a acessar a internet sem você saber. Comece a olhar o que o seu filho está vendo, irmão. Você tem que ser uma prática diária. O que o seu filho vê? Já que você deu um celular para o seu filho, agora você tem que controlar. O seu filho não deveria ter um celular antes dos 14 anos. Celular não é para criança.
Isso é a Associação Pediátrica Americana falando. O seu filho não deveria ter celular antes dos 14 anos. Não deveria. Ah, mas não tem jeito nesse mundo tecnológico. Pois é, se você não fizer um sacrifício, sacrifícios ocorrerão independente da sua escolha. Ok? Vamos ver então se consegue passar. Depois você pode também anotar o vídeo do Kobe Bryant. O Kobe Bryant vai mostrar um experimento, que esse eu não vou passar porque vai prolongar. Ele mostra o experimento. Ele entra em contato com alguns adolescentes pela rede social e marca um encontro com as meninas. O que você acha? As meninas foram ou não foram no encontro? Foram, todas foram no encontro. E aí os pais estavam juntos com essas meninas. E aí, como se tivesse... Pode colocar. Pode aumentar a tela, por favor. Tem como desligar essas luzes aqui, por favor? Hey. You doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whatever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Se o seu filho fizer esse movimento, Come on downstairs. algum dia, ele está devendo. A mãe nem perguntou o que ele estava vendo, o que ele estava assistindo, o que ele estava fazendo. Só saiu do quarto, normal. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Ok, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. E se o marido fizer isso também, quando você estiver entrando na sala, tá devendo também. Ou sua esposa. Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love También for each para other. todos los abuelos que tenemos en la familia, que los cuiden mucho y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden Dios. Y también para esta familia bien especialmente, Na pinaspasan para ninyo ako todos. na En el nombre mapagmahal del na Padre. asawa at ang akong mabuting anak na pinagkaloob ninyo sa akin. Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2 bilhões e meio de mensagens pornográficas são circuladas. E diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. Agora já baixou para 7 90% anos. das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema.
De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens, 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias. E mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Josh McDowell lançou uma campanha completa dedicada a lutar contra este problema. JustOneClickAway.org tem recursos e treinamento se você está sofrendo com esta dependência. A esperança está apenas a um clique de distância. Para mais informação, visite JustOneClickAway.org. Irmãos, eu lamento muito. Às vezes nós temos que passar coisas como essa. Pesado, né? Difícil. Porém, é melhor a gente conversar agora e propor ajuda do que amanhã você tem que vir me procurar. Sabe por quê? Porque você está incorrendo em um ato criminal. Todas as pessoas envolvidas com pornografia irão se tornar pessoas criminosas. Se não se tornar pessoas criminosas, elas se tornarão pessoas infiéis conjugalmente falando. E se elas não se tornarem pessoas infiéis conjugalmente falando, elas se tornarão pessoas viciadas e perderão o seu casamento. O seu casamento vai acabar. E isso não é um achismo, isso não é uma ideia, isso são pesquisas. Hoje já tem vários livros. Hoje, inclusive, estão querendo colocar o vício em pornografia como um transtorno mental no DSM-6, mas como o DSM-5 vai ser o último lançamento, provavelmente vai ser no CID-11 ou no CID-12 que haverá agora a questão da pornografia como um transtorno mental, inclusive agora como responsável pelo aumento de abuso sexual de crianças e adolescentes e pelo aumento de violência sexual contra a mulher. Eu não sei se você sabe, mas o ano passado aqui em Minas Gerais diminuiu quase todos os tipos de crime. Somente 2 crimes aumentaram a porcentagem, né, de atos cometidos, que é o quê? Estupro a mulheres e violência sexual a crianças e adolescentes. Por quê? Porque nós temos um alto índice de pessoas que... pode mudar, por favor, irmão? Pessoas que estão fazendo uso de pornografia e pessoas cristãs, igual eu falei, acho normal. How easy acho is it for a pedophile não, to a gente pick não vai up? colocar esse vídeo, não. Pode What's up, guys? colocar I'm Kobe Person. na apresentação, por favor. A gente não vai passar porque o nosso tempo já foi. E aí eu quero só terminar para você falando sobre qual que é a nossa decisão, irmãos. O que nós vamos fazer diante de tudo isso? Você ouviu bastante coisa. Você ouviu, se você veio na sexta, no sábado e no domingo, você ouviu bastante coisa. Uma irmã que também falou aqui, falou assim, olha, você está falando muita coisa aí que muitos coaches, você paga caro para ouvir e você não ouve. Eu falei, glória a Deus, amém, que bênção. Porém, o que é a questão, irmão? Hoje você não gastou nada, você não fez nenhum dispêndio de valor significativo.
E você está recebendo conteúdo que muitas pessoas não vão conseguir alcançar. E eu quero que você seja um propagador dessas coisas. Que você tenha anotado, que você tenha feito anotação de várias coisas, para que você possa passar para pessoas que acham que não tem nada a ver. Eu já falei isso, olha, toda vez que eu andava de Uber, eu comentava. O pessoal começava a conversar sobre uma coisa, eu enfiava essa conversa no meio e falava sobre o dano que a pornografia causava. Todos eles me pediam o telefone no final. Ó, rapaz, você tem um cartão aí? Tenho, não. Eu vou te procurar. Por quê? Isso está virando uma epidemia no nosso mundo, dentro da igreja. E aí eu estou falando com amor, ou seja, você tem que mudar de vida. Hoje o Senhor está mandando, ordenando que você se arrependa. E nós temos que tomar a decisão de colocar a nossa família aos pés do Senhor. Eu não sei o que outras pessoas vão fazer, mas nós temos que escolher servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Escolha hoje, irmãos, colocar a sua família aos pés do Senhor. Não vai ser fácil. Se você decidir hoje ter uma mudança significativa, a partir do que nós falamos nesses dias, você vai sofrer um ataque dos quais muitas vezes você não experimentou. Porém, a sua vida vai mudar. Se você suportar isso, para não ter muito incômodo, amanhã eu não sei se tem jeito. Eu não sei se vai ter jeito. Ou seja, de fato, a família precisa retornar ao projeto inicial, e se ela não retornar, nós vamos nos perder. Coloque sobre os seus pés, vamos agradecer ao Senhor. Eu sinto sobre as minhas costas um peso, literalmente um peso. Eu sinto que o que eu estou falando está incomodando muito, eu sinto isso em mim. Você acredita nisso? Eu sinto isso em mim, um incômodo em mim, mas eu sei e tenho certeza que esse peso o Senhor irá transformar em glória na sua vida. Porque há um ataque espiritual agora neste momento, irmãos. Nós estamos em meio a uma batalha espiritual. E eu creio que, para que nós sejamos vencedores, você vai ter que fazer com que esse tempo que você gastou, esse tempo ouvindo coisas que te confrontaram, não fique somente no campo racional, que ele se torne em ações, que ele se torne em manifestações sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. E eu sei, eu tenho convicção absoluta que tem pessoas que precisam muito, muito mesmo. Pode procurar, irmãos, nós queremos te ajudar. A igreja é o único lugar onde pessoas que necessitam irão encontrar a resposta. Eu atendi um rapaz que ele abusou de 40 crianças. Ele foi acusado por 20. Ele recebeu condenação de um caso até agora. Ele pegou mais de 10 anos, 9 meses e alguns dias. Um caso, até agora ele foi julgado. Cristão, cresceu dentro da igreja. Cresceu ouvindo a palavra do Senhor. Eu atendi um outro rapaz que veio de longe, abusou do sobrinho dele, viciado em pornografia, cristão, rapaz sincero, desejando servir ao Senhor, cantando, louvando o Senhor, porém saiu com problemas agora com a justiça, com tanto de coisa. Atendi um rapaz cristão, líder de família, entrava dentro do ônibus e queria se esfregar nas pessoas. Se chama froteurismo, viciado em pornografia. Atendi um rapaz que a mulher dele falou que ia denunciar ele porque ele pediu uma foto da enteada dele pelada. Irmão, se eu for te falar aqui, tanto de coisa que eu já atendi, tanto de casos que eu já atendi, tanto de pessoas que eu já atendi. E o que eu acredito? O Senhor tem nos levantado para sarar pessoas. Você hoje está se sentindo possivelmente com esse confronto. Meu Deus, eu não presto, Senhor, realmente eu estou fazendo isso. Mas o Senhor veio para você, irmão. O Senhor veio curar aqueles que estão doentes. O Senhor veio sarar as feridas daqueles que estão aí, com feridas expostas, abertas. O Senhor não quer que você morra, o Senhor não quer te matar. Quem quer te matar é o diabo. O diabo quer te envergonhar, o diabo quer falar assim, não conta para ninguém não, sabe por quê? Porque ninguém vai te entender, as pessoas vão te julgar, as pessoas não vão chegar perto de você, mas é mentira. Se você não chegar agora perto para pedir ajuda, você irá morrer em poucos dias. O Senhor está avisando pessoas aqui, você irá morrer se você não procurar ajuda. E nós estamos abertos para ajudar você. Irmão, não olhe para a sua fraqueza, não olhe para o seu pecado, olhe para Cristo. E Cristo, a luz dele, te iluminará. Amém? Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração.
Ore, irmãos, ore mesmo, ore, fala com o Senhor. Senhor, o que eu ouvi hoje aqui? O que disso é para mim? Senhor, o que eu preciso aprender? Por que eu vim ouvir essa palavra aqui? Eu podia ter ouvido tantas outras palavras, eu poderia estar em tantos outros lugares, mas por que, Senhor? Porque eu comecei a ouvir esta palavra, porque eu vim aqui ouvir esses desafios, esses confrontos, ideias difíceis. Pergunte ao Senhor, quem perto de você precisaria ouvir essa palavra? O quanto você precisa mudar a partir dessa palavra? Que tipos de ideias precisam ser mudadas na sua cabeça? Como a sua família está sendo atingida por tantos problemas que nós falamos aqui? Comece a mudar, peça ao Senhor: Senhor, eu não quero mais que a minha família seja atingida pelos meus problemas, pelos meus vícios, pelas minhas mazelas. Eu não quero mais viver num relacionamento onde não tem aliança. Eu não quero mais viver num relacionamento onde tem ocultação. Eu não quero mais viver num relacionamento onde eu tenho medo, onde eu não tenho coragem de pegar algo dos meus filhos, porque eu acho que eles vão ficar ruins, eu acho que eu vou ver algo que eu não vou dar conta. Irmão, comece a se perguntar ao Senhor. O Senhor hoje trouxe você aqui com um propósito. E eu creio, se você se apossar do que nós falamos, você será transformado. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu creio que nós estamos em meio a uma batalha, Senhor, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ó Deus, o inimigo, Senhor, ó Deus, quer oprimir pessoas, quer constranger pessoas, mas se o Senhor expôs feridas, o Senhor irá curar. Ó Deus, se o Senhor fez as feridas, o Senhor também as sarará. Se pessoas aqui vieram, Senhor, com as suas feridas ocultas e elas foram reveladas neste lugar, o Senhor deseja transformá-las. Que elas não venham mais à tua casa e saiam da mesma maneira. Que elas sejam confrontadas a confessar, a deixar diante do Senhor e alcançar a bênção da transformação em Cristo Jesus. Que mentes sejam abertas, Senhor. Que mentes cauterizadas sejam transformadas. Eu não posso convencer pessoas aqui, Senhor. Tem pessoas que resistiram. Tem pessoas, ó Deus, que não creem. Tem pessoas, Senhor, que zombaram. Porém o Senhor irá mostrar quem é a verdade. A verdade não é uma palavra. A verdade não é um discurso. A palavra é Cristo Jesus. E o Senhor irá mostrar a cada um, Senhor, aqui neste lugar. O Senhor tem muito a mostrar neste lugar, Deus. Quebra essas barreiras infernais que se levantaram sobre este lugar, Senhor. Pessoas, ó Deus, resistindo no seu coração, mas não é elas, Senhor. O diabo não quer que elas sejam transformadas neste lugar. Quantas pessoas oprimidas neste lugar, Senhor. Quantas pessoas, ó Deus, envoltas de títulos, ó Pai. Quantas pessoas envoltas, Senhor, ó Deus, de capa, Senhor, se sentindo hipócritas, se sentindo, Senhor, ó Deus, indignas. Mas o Senhor, ó Deus, quer curar, o Senhor quer sarar, o Senhor quer transformar. O Senhor quer curar nesta noite, Deus. Faça o que eu não posso fazer, Senhor. Faça o que as palavras não podem fazer. Faça o que a palavra humana não pode fazer. Faça o que a sabedoria humana não pode fazer. Convença cada um do seu pecado, da justiça e do juízo, para que nós não venhamos ser condenados com este mundo, Senhor. O Senhor nos desafiou nesses dias, Deus, e eu creio que esta igreja não será mais a mesma, Senhor. Nós não podemos mais ser os mesmos, Senhor. Nós não podemos ser mais os mesmos diante de tantas verdades, Deus. Nós não podemos ser mais mortos vivos, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, resistindo, Deus, mas quebra. Deus. Senhor. Só o Senhor pode fazer, Deus. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode convencer. Só o Senhor pode curar. Só o Senhor pode transformar casamentos, lares, homens, mulheres neste lugar. O Senhor não nos chamou aqui para falar nada do nosso coração. O Senhor não nos chamou aqui para falarmos nada do nosso coração. O Senhor veio aqui nos conduzir ao coração reto. Que o Senhor tire o coração de pedra
e dê um coração de carne cravado com a tua palavra, com o nome de Jesus. Oh Deus, aleluias, 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 glória a Deus, aleluias, aleluias, o Senhor é maravilhoso, aleluias, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Cadeias estão sendo quebradas aqui, irmãos, cadeias estão sendo quebradas. O inimigo está lutando com pessoas aqui de uma forma muito violenta, mas o Senhor é muito mais violento para te libertar. Ele tem um exército muito mais forte para te livrar. Assim como o inimigo quer te tragar, o Senhor irá te proteger. O leão ruge ao nosso derredor, querendo nos tragar vivo, mas o Senhor está dando livramento para pessoas hoje. O Senhor está convencendo pessoas a buscarem ajuda. Escuta o que eu estou te falando, irmãos. Tem pessoas que precisam de ajuda. Aceite, não é uma palavra humana que está vindo. Você sabe que o Senhor está falando com você. O Senhor está falando hoje, se arrependa. Se arrependa. O Senhor te ama. Nenhum pecado, nada pode separar do amor dEle. Nada, absolutamente nada. E o Senhor falou a corações. Deixe que a boa obra do Senhor continue sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos.